Senadores podem votar hoje redução de ICMS para combustível usado na aviação. Conselho de Ética arquiva denúncia contra senadoras que ocuparam mesa durante debate da reforma trabalhista. E, por falta de tempo, 3 medidas provisórias não vão ser analisadas pelo Senado. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, bom dia. Mais recursos para a candidatura de negros a cargos públicos. É o que determina um projeto de lei que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que começa às 10 da manhã. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 76% dos eleitos em 2014 são brancos, ou seja, outras etnias ocupam menos de 1/4 do Congresso Nacional. Então, quando a gente olha os dados eleitorais, partidos como PMDB, PTB, PSD, PP e PSDB têm mais de 70% dos seus candidatos brancos, né? O que implica uma reduzida quantidade de não brancos com uma possibilidade de serem elegerem por esses partidos. Os candidatos não brancos basicamente estão concorrendo partidos com quase nenhuma expressividade parlamentar ou impossibilidade real de conseguir se eleger. Não é dada aos negros a mesma oportunidade proporcional que é dada àqueles que não são negros para disputar todos os cargos, de presidente a suplente de vereador. Segundo essa pesquisadora, outro agravante é a demora do Tribunal Superior Eleitoral em divulgar o perfil racial dos candidatos. O IBGE concluiu que 54% da população é negra, mas essa informação, pesquisada desde o século XIX, ainda não se reflete no sistema eleitoral. A gente tinha percepção, porque era só observar, né? Mas a gente não tinha um dado estatístico para estar embasando os debates e estar embasando a construção desses tipos de projeto de lei que visam, então, corrigir isso. Tramita no Senado um projeto de lei que tenta diminuir a desigualdade racial na representação política. O texto, de autoria do senador João Capiberibe, prevê que 5% do fundo partidário seja investido em candidaturas de pessoas negras. A matéria é de 2013 e já está com parecer pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto vai sempre ficando para depois. Outros projetos vão passando na frente, mas é isso, né? Por causa da maioria esmagadora da representação política, não tem esse compromisso com o conjunto, não é, dos brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, somente em 2002, o Rio Grande do Norte elege a primeira representação para a Câmara Federal com um perfil e uma origem social diferente, que foi com a minha eleição para deputada federal. E somente em 2014, após 5 décadas, após 50 anos, o Rio Grande do Norte elege para o Senado Federal também uma representante com perfil e uma origem social diferente. Fátima Bezerra é parte do restrito grupo de senadores pardos eleitos em 2014. Dos 27 escolhidos, apenas 5 são pardos. Negros e indígenas não conseguiram vagas no Senado. E daqui a pouco, às 8h30, a Comissão de Ciência e Tecnologia pode votar um projeto que pode ampliar o acesso à internet e à banda larga no Brasil. Quem tem mais informações sobre esse projeto é a repórter Carla Benevides, que está com o senador Otto Alencar, relator desse projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia. Bom dia, Carla. Bom dia, Tiago. O projeto vai permitir a utilização de recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, para que a internet de banda larga chegue a mais locais, principalmente em áreas onde esse serviço ainda não existe. Nesses locais, a internet de banda larga seria pública, oferecida pelo governo. Eu vou conversar agora com o autor do substitutivo, o senador Otto Alencar, do substitutivo ao projeto original, que é do ex-senador Aníbal Diniz. Senador, quais foram as principais alterações que o senhor está propondo no seu substitutivo? Olha, o projeto do 341 do Abílio, do Aníbal Diniz, é um projeto que visa dar condição de que a banda larga possa atingir
as localidades onde não tem competitividade, ou seja, não há presença das operadoras para oferecer serviços. E esses serviços seriam oferecidos com recursos públicos. Mas nesse projeto do Aníbal, ele não define de onde os recursos poderiam vir, ou seja, não tem definido de onde vai se retirar esses recursos. Se falam, mas não se grava que esses recursos precisam ser recursos públicos. O meu projeto, o projeto que eu apresentei agora na CCT, é um projeto que vai vincular exclusivamente esses recursos a que você se referiu, do FUST, que são recursos em torno de 2 bilhões de reais por ano, para serem aplicados na expansão da banda larga, que possa atingir escolas públicas no interior do Brasil, universidades públicas, aquelas áreas de sombra, onde nós não temos condição de ter acesso à banda larga, que é um instrumento fundamental. O que é que tem acontecendo ao longo dos anos? Esses recursos, 2 bi, a que você falou do FUST, esses recursos o governo pega e leva para fazer superávit, bota no caixa único do governo e não aplica. Um dos anos aí, se eu não me engano, o ano de 2016, dos 2 bilhões, foi aplicado apenas 1% em banda larga, o que é um absurdo. Sabe por quê? Porque esse recurso vem da tarifa que você, consumidor, paga. Está embutido na tarifa para ser aplicado em benefício do consumidor e não volta para o consumidor, como acontece com vários fundos constitucionais que existem aqui na estrutura do governo federal. Então, esse projeto é um projeto que eu julgo importante. Vamos aprová-lo hoje para que, aprovando, se vincule à aplicação restrita desses recursos em benefício do consumidor, que já paga, está embutido na tarifa, um quantitativo que vai exatamente para financiar essas ações nas áreas onde nós temos dificuldades de chegar com a banda larga. Tá certo, senador, muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando, Tiago, que a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia está marcada para daqui a pouco, às 8h30 da manhã. Obrigado, Carla, pelas informações. E temos mais atividades aqui no Senado nesta manhã. Vamos conferir a agenda das outras comissões. Às 8h30 da manhã, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, pode ser votado o projeto que isenta do imposto de importação produtos do Paraguai destinados à Zona Franca Verde, localizada no norte do Brasil. A Comissão de Assuntos Sociais faz às 9h da manhã uma audiência pública sobre o trabalho dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Em seguida, haverá votação de matérias. Também às 9h da manhã, a Comissão de Fiscalização e Controle faz reunião. Na pauta, projeto que permite acumular dados de internet nos planos de telefonia celular de um mês para o outro. A Comissão de Educação faz às 10h da manhã uma audiência pública com o tema Tecnologia a serviço da educação. E às 11h, na Comissão de Direitos Humanos, pode ser votado projeto para permitir o uso do cão-guia em transportes coletivos. A Comissão Mista Especial sobre a Lei Candir será instalada nesta quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde. Após a instalação, serão escolhidos o presidente, vice-presidente e o relator da comissão. A Lei Candir isenta de ICMS as exportações de produtos não industrializados. O objetivo da comissão, que foi criada em maio desse ano, é definir um modelo para compensar as perdas dos estados com a desoneração do imposto e decidir como o governo vai pagar a dívida acumulada. E hoje à tarde, no plenário, os senadores devem votar a resolução que reduz de 25% para 12% a alíquota do ICMS cobrada no querosene de aviação. O objetivo é aumentar o número de voos, sobretudo para a região norte do país, e diminuir o preço das passagens de avião. E 3 medidas provisórias que estão no Congresso não vão ser votadas pelos senadores. O presidente Eunício Oliveira argumentou que não há tempo para analisar as propostas, que perdem a validade nesta quinta-feira. Ele defendeu que não é papel do Senado apenas confirmar o texto da Câmara. Eu muitas vezes mandando chamar o líder do governo ao plenário para que ele ali faça o compromisso de sim ou o compromisso de não. Se o governo vai vetar determinada matéria ou se o governo vai manter determinada matéria. Então nós não podemos legislar através de compromisso do líder do governo. Eu acho que ele tomou uma medida acertada que valoriza o Senado Federal. Agora o governo
vai tomar conta das medidas provisórias para que ela chegue aqui em tempo. O presidente acrescentou que o governo pode diminuir o número de medidas provisórias. Pedi ao presidente que diminuísse o número de medidas provisórias, trocasse essas medidas provisórias que não são tão urgentes, não são emergenciais, digamos assim, por projeto de lei, dando urgência a esse projeto de lei para que as casas possam verdadeiramente debater essa questão dos projetos de leis e faça aquilo que é o seu papel, que é o de legislar para o país. Entre as 3 medidas provisórias que não devem ser votadas está a da reoneração da folha de pagamentos de vários setores. A da reoneração ia cair por outros motivos. É que a base do Temer não quer tributar de jeito nenhum grandes empresas e bancos. Já as outras 2 matérias que não devem ser votadas são a que trata do valor da multa para frigoríficos que não estão cumprindo a legislação sanitária e a que permite novas fontes de pagamento para o cumprimento do Fundo Constitucional de Educação. Ao todo, hoje, o Congresso tem 22 medidas provisórias para analisar, contando com as que vencem esta semana. 13 estão em regime de urgência e já chegam aos plenários da Câmara e do Senado, trancando a pauta. O Senado aprovou, há 5 anos, uma proposta de emenda à Constituição que regulamenta a tramitação de medidas provisórias, mas o texto ainda não foi votado na Câmara. E por 12 votos a favor, 2 contra e 1 abstenção, os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar arquivaram a denúncia contra as 6 senadoras que ocuparam a mesa do plenário durante sessão de votação da reforma trabalhista em julho. A reunião do Conselho de Ética começou com o protesto do senador Lindbergh Farias contra a aceitação da denúncia em desfavor de Gleice Hoffmann, Fátima Bezerra, Regina Souza, Vanessa Graziotin, Lídice da Mata e Ângela Portela. Essa reunião é ridícula! Essa reunião é ridícula! A galeria o senhor não tem que entender. Pode se essa reunião é ridícula, senhor presidente. A manifestação eu mando retirar. Não vou, isso é um absurdo que vocês estão fazendo. Eu estou falando. A sessão foi suspensa e, ao ser retomado, o senador Humberto Costa defendeu o arquivamento da denúncia por erros processuais e por falta da quebra de decoro por parte das colegas. Foram 12 votos favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção ao pedido de reconsideração. O presidente do Conselho de Ética negou que a decisão tenha sido motivada pelos protestos do senador Lindbergh. Venceu a maioria. 12 senhores senadores acharam por bem de arquivar o processo e é claro que essa decisão eu tenho que levar em consideração e essa foi a determinação do plenário. O autor da denúncia lamentou o resultado do Conselho de Ética sob o argumento de que o gesto das senadoras poderá se repetir nas câmaras municipais e também nas assembleias, mas ressaltou que, ao contrário da oposição, acatava a decisão da maioria. José Medeiros anunciou, no entanto, que vai recorrer novamente ao Conselho de Ética, desta vez contra o senador Lindbergh Farias, pelas ofensas proferidas durante essa reunião. Vou pedir para que seja noticiado isso ao Conselho de Ética, oficiado, todo mundo presenciou, mas que seja oficiado e que o Conselho de Ética possa se pronunciar. A nova programação da TV recebeu o reconhecimento de senadores no plenário. O presidente Eunício Oliveira anunciou as novidades na comunicação da casa. A TV Senado está de cara nova e o novo jeitão, mais ágil, mais focado em programas jornalísticos, não passou despercebido. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, elogiou a nova programação inaugurada em agosto. Ele explicou que ela faz parte de um processo de modernização dos meios de comunicação da casa e tem como objetivo democratizar ainda mais a informação. Para que todos os senadores e todas as senadoras possam indistintamente utilizar dos meios de comunicação para levar à sociedade do seu estado e do Brasil o trabalho que realizamos aqui no dia a dia. Os
senadores fizeram coro com o presidente. Uma mudança extremamente positiva, senador Eunício, e que democratiza a possibilidade dos senadores e senadoras divulgarem os seus trabalhos no Brasil inteiro. Essa atividade tão importante para a divulgação dos trabalhos do nosso plenário, das comissões, enfim, as opiniões que são dadas pelos senadores na tribuna e também nos corredores do Senado. Como senador de Mato Grosso, já tivemos oportunidade de fazer algumas audiências públicas lá no meu estado, em parceria da TV Senado, Rádio Senado, com a TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu, no meu estado, tenho um problema com a mídia. Faço oposição ao governo, não tem mídia. E a TV Senado, a Rádio Senado, vai nos ajudar para que nós possamos apresentar nosso trabalho. Uma programação mais atual, mais vibrante, com notícias, com debates, com abordagens jornalísticas, tudo em função, evidentemente, do Senado. Então, nós estamos de parabéns, é uma nova era em que está entrando a TV Senado, que a cada dia alcança maior repercussão, maior audiência em todo o Brasil. Já notamos no dia a dia essa melhora. Parabéns a Vossa Excelência e a nossa diretora, a doutora Ângela, parabéns juntamente com a sua equipe. A nova roupagem da TV Senado faz parte do projeto da Secretaria de Comunicação de dar mais visibilidade ao trabalho dos parlamentares e fortalecer a integração entre os veículos da casa, a Agência Senado, a Rádio Senado e a TV. E uma coisa muito bacana dessa integração é que os jornalistas estão cruzando as fronteiras de seus veículos e compartilhando a experiência profissional aqui na TV. É o caso do Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado, que já vem contribuindo aqui com a gente com o programa Assunto de Estado. E aí, Jefferson, tá gostando de fazer TV? Eu estou gostando, é uma experiência nova, nunca tinha feito TV. Sempre trabalhei na Rádio Senado e acho que essa integração é importante, trazer essa contribuição de um veículo para outro, para que todos também possam trabalhar nos diversos veículos da comunicação do Senado. Quando nós podemos juntar profissionais dos diferentes veículos no mesmo programa, nós temos um enriquecimento da informação que, afinal de contas, é o que nós queremos para o cidadão. Essa mudança é muito importante, não só para o Senado, mas para a sociedade, para que a sociedade possa acompanhar de perto o trabalho de todos os senadores e de todas as senadoras. Essa foi uma orientação do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e que nós abraçamos com muita alegria. Agora são 4 horas, no mínimo, de jornalismo diário, de segunda a sexta, na TV Senado, para explicar para a sociedade, da forma mais didática, mais atraente, mais interessante possível, tudo o que acontece aqui no Senado e que, de alguma forma, repercute diretamente na vida de cada cidadão e de cada cidadã. E essas foram as notícias no início desta manhã de quarta-feira. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado por acompanhar e continue ligado aqui na TV Senado.